Fala galera, professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dicionarizando e Filosofando. Antes da gente partir aqui para o nosso conteúdo, nesse nosso primeiro bloco, quero contar um pouquinho de como nasce essa experiência. Alguns anos atrás, eu cheguei aqui a produzir um material que eu chamei de Dicionarizando. Nesse material trazia conceitos para os alunos e a gente pensava nas possibilidades temáticas. O tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai respirando prova, concurso, ouvindo muito os nossos alunos e eu trago aqui uma fusão de elementos. Nesse projeto, em vez de a gente discutir um tema específico, um assunto, uma pauta, a gente vai trazer aqui conceitos e autores que são estratégias de fundamentação das mais bem vistas pelos examinadores. E a gente vai conseguir, a partir do conceito, pensar na sua aplicação, na sua abrangência, em qual temática eu conseguiria levá-lo dentro de uma via crítica. Projeto esse que amplifica muito o repertório. Eu busco aqui, e eu falo muito disso, né? Como professor, gente, eu não sou um mero produtor de conteúdo. Eu trago muito da minha experiência de sala de aula. Eu, inclusive, para quem não sabe, sou professor de filosofia e de sociologia. Então a minha vida é dar aulas, eu não faço mais nada. Então aqui eu vou trazer muito dessa experiência, para que o seu texto, a sua produção textual, ela ganhe ainda mais destaque. Então confia nesse projeto, ficha bonitinho, topicaliza, faça seu mapa mental, acesse depois esse arquivo, mas o seu recorte, o seu registro, a sua sistematização, além de facilitar o domínio do conteúdo, ela também é muito mais prática do que simplesmente a escuta passiva. Tudo bem? Bom, e para inaugurar o nosso Dicionarizando nesse nosso novo movimento, junto com Filosofando, a gente começa aqui com um conceito muito grandioso para o debate contemporâneo, que é o conceito de sociedade do cansaço. E aí, óbvio, né? Você está pensando aqui de imediato num debate sobre o mundo do trabalho, não tenha dúvidas. Mas eu posso levar essa discussão para a área da saúde. Ou eu posso chegar aqui e falar de uma questão de comportamento. Então eu já estou experimentando com vocês a exata tríade que o recorte conceitual permite. E nessa proposta do dicionarizando, em ter um glossário de conceitos junto a autores, a gente já traz aqui um conceito de um teórico, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han é o autor, que é quem cunha essa lógica da sociedade do cansaço. Trago ele para você se familiarizar. Ele, então, sul-coreano, fixou-se na Alemanha. Lá, então, cursou filosofia, literatura alemã, teologia. É doutor, tem uma tese sobre um dos grandes pensadores, Heidegger. Professor da área e autor de muitos livros. E aqui a gente tem um grande destaque para a sociedade do cansaço. Essa até é uma obra de muito fácil leitura, muito produtivo, um livro aí que eu sempre recomendo para o concurseiro, recomendo para o momento que ele já passou no concurso. Aqui eu já vou trazer o que você tem que usar na redação, mas é uma boa leitura, tá? Bom, pessoal, primeiro ponto para a gente pensar aqui, a preocupação do Chul Han é trazer uma reflexão sobre como essa sociedade do cansaço, da exaustão, ela se explica hoje e é tratada como uma enfermidade dentro da nossa atual realidade. Para ratificar essa nossa análise, eu já mostro para vocês um elemento importante aqui. Você vai levar para a sua redação a ideia de que para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ter saúde não é só não estar enfermo. Ter saúde envolve aqui um bem-estar físico, mental e social. Óbvio que dentro desse modelo de vida, dentro dessa era aceleracionista, dentro dessas cobranças e imposições, dentro da lógica do capitalismo, de acúmulo, dessa sociedade material, em que tudo muitas vezes acaba se tornando superficial, em que a lógica do ter prevalece a lógica do ser, é muito difícil a gente alcançar esse equilíbrio aqui nessas três dimensões para ter saúde, para viver aqui bem.
seja numa questão física, seja numa questão mental e social. E naturalmente a questão mental ela nos provoca muito aqui enquanto debate, porque a gente está falando de um desafio, né? E não é para menos, um desafio que envolve o campo psicológico, né? Envolve toda essa pressão, envolve toda essa cobrança quando a gente pensa aí no mundo do trabalho, por exemplo. Não à toa essas imposições, elas são gritantes. Não à toa, pessoal, hoje a gente fala de estresse, fenômeno natural na vida de qualquer pessoa. A gente fala de burnout, quando aí eu tenho um estresse crônico oriundo do trabalho. A gente fala de transtornos de ansiedade. A gente fala aqui de outras patologias de ordem emocional. Uma grande preocupação hoje, não só aqui do Brasil, como da comunidade internacional, quando a gente pensa nessa lógica do cansaço. Bom, outro ponto que é uma marca da nossa sociedade. Há um excesso de positividade e cobrança. Isso é imposto, não é escolhido. Né? Se você vive nessa era contemporânea, cara, você vai ser cobrado. E essa questão da positividade que se torna tóxica, ela também é um elemento aqui muito marcante para essa nossa compreensão. Essas imposições são cotidianas, até para você alcançar. Pega essa lógica aí dos discursos de coaches, né? Lógico que a gente tem bons profissionais que realmente revolucionam o processo de organização da vida, de produtividade, mas isso tornou um mercado, né? Um grande mercado que aproveita essas brechas, né? Aproveita exatamente esse movimento que a gente, né, vivencia todos os dias. Há uma falsa ideia que todo mundo deve estar feliz e bem-sucedido o tempo todo. Encontre a sua melhor versão, né? Você já ouviu falar disso. Isso gera uma ansiedade no indivíduo, né? Por quê? Porque aquela ideia de homem livre, na verdade, ela vai ser culpabilizada, porque você vai se encaixar nesse modelo, né? E aí você não vai ser feliz, pelo contrário, você vai ser infeliz. E a frustração, ela é algo muito mal digerido hoje, né? Até no campo, gente, das nossas habilidades socioemocionais. Por isso a gente fala hoje tanto de soft skills frente às hard skills. Hard skill, conhecimento técnico. Soft skill, essas habilidades socioemocionais que eu desenvolvo. Busca desenfreada pela excelência leva a gente a um novo tipo de depressão. Por quê? Você não é deprimido pelo isolamento, mas pela conexão, por essa pseudo-liberdade, por ser muito ativo. Você se esgota porque há uma positividade tóxica apresentada à sua realidade, isso causa uma exaustão, né? Isso é o que o Han está falando, tá? Negatividade do não para é também um traço essencial de contemplação. Tanto é, cara, que você busca aqui muitas vezes hoje romper com esse cenário de vazio, mas a lógica, os valores impostos são muito vazios, né? São muito rasos, são muito superficiais. Isso agrava toda a nossa condição de ser humano, né? Isso leva a gente, muitas vezes, para uma condição de aceitação, ou não, né? Quando você cai nessa mercantilização, né, do empreendedorismo, você vai tentar fazer lá a busca da sua melhor versão. Outro ponto importante, gente, a gente tem aqui uma violência simbólica cometida contra os indivíduos, né? Essa é uma marca também desse atual modelo, que desgasta a nossa condição emocional. Na mesma propulsão que o excesso de positividade, muitos estímulos, informações e impulsos, isso também, né, leva a nossa vida para uma outra esteira. O Han fala da necessidade de retornar a um cansaço mais consciente. Por quê? Porque eu vou dormir e vou me recuperar. Cansaço muitas vezes atrelado a uma rotina, a um processo repetitivo, a algo que a gente faz, né, e que cansa, e que exaure. O problema é que não há essa brecha, não é essa lógica do cansaço, né? Dentro dessa sociedade da produtividade, por exemplo, o ócio é um problema. Você não pode ser improdutivo. Se você está improdutivo, a ideia é que você se sinta mal por isso, né? E busque de alguma forma reagir. E busque de alguma forma chegar ali a uma outra realidade. Por quê? Porque é a lógica do desempenho. A gente vive uma sociedade de desempenho multitarefa. Cara, provavelmente você está assistindo aqui essa aula, respondendo o WhatsApp, 3, 4 janelas abertas, ouvindo alguém falar com você, pensando na janta, no almoço, no café da manhã e, né, ainda preso no problema pessoal. Por quê? Porque a gente tem essa capacidade, é diferente da sociedade disciplinar do Foucault, né? Há muito dessa comparação aqui, ó. Michel Foucault é um outro autor que a gente vai trazer aqui dentro do Dicionarizando Filosofando,
Mas aqui a lógica é que aquela sociedade regida por normas, por regras, né, do vigiar e punir, lembra que a obra do Foucault aqui, clássico, né, é o vigiar e punir. Essa sociedade disciplinar, ela se torna uma sociedade do desempenho, em que eu me cobro. Eu não preciso necessariamente de ninguém me cobrando. Lógico que existem também. Mas eu me coloco dentro dessa lógica de constante produtividade. Só para vocês terem uma ideia, gente, hoje, né, isso é muito culpa de uma era de vigilância, né? Nós somos muito vigiados também. E isso é muito impulsionado no ambiente midiático. A obra é de 2010 e essa reflexão ela talvez seja muito mais real hoje. Né? Por quê? Porque além do excesso de positividade, a gente tem muito dessa cultura da meritocracia, isso já apareceu muito em prova de concurso. Né? É só você querer, a gente desconsidera cenários, pré-requisitos, vulnerabilidades. E vende muito esse discurso, né, que vai impactar muitas vezes. Supervalorização da produtividade e essa nossa hiperconexão. É óbvio que a tecnologia ela traz agravantes. Por isso que eu consigo levar esse conceito, esse autor, essa discussão para um tema sobre tecnologia, sobre redes sociais, sobre esse processo de inserção midiática, sobre como todo esse aparato tecnológico afeta aqui a nossa vida. Vamos lembrar, pessoal, dessa expressão sociedade do desempenho, porque as demandas aqui que marcam a nossa realidade são de produtividade. Há uma autocobrança, como eu falei, mais entrega, mais trabalho, mais eficiência, e aí você vai em busca do sucesso. Talvez desgastando por completo sua condição emocional, suas relações familiares, sua saúde, mas porque é isso que a gente prega, né? É isso que você ouve nos livros de autoajuda, nas palestras, nos coaches, que é o que, gente? É você, né, se encaixar dentro dessa sua melhor versão. Outro ponto importante aqui é que a gente muitas vezes tem uma exaustão quase que assimilada, quase que internalizada. Se eu estou cansado, é como se isso realmente fizesse parte do processo e eu estou no caminho certo. A pessoa deixa de considerar todo esse movimento. Ela deixa de fazer uma autocrítica à sua produtividade em excesso, ao que ela se submete, ainda que isso esfacele a sua condição emocional. Por quê? Porque ela cai naquele padrão de aceitação, né? E aí você está hiperconectado, você está recebendo estímulos a todo momento, você está vendo as pessoas compartilharem as suas melhores versões, porque, via de regra, o que acontece no ambiente virtual é muito isso. E você se preocupa, né, em de alguma forma chegar nesse nível. Tá aí então a problemática do burnout, que é o estresse crônico oriundo do trabalho, já tratado como uma questão hoje patológica, né, dentro da esfera laboral. Então, olhando para esse tema, a gente consegue aqui levar o conceito para diferentes nichos temáticos. Então eu falei aqui de trabalho, óbvio é o primeiro, né? A gente falou de saúde e comportamento, só que a gente fala também, comportamento, da lógica da tecnologia, a gente fala aqui de relações sociais, eu consigo levar essa discussão para uma lógica de educação, por exemplo, quando eu falo aí das soft skills que vão, né, aprender, vão treinar a gente, né, vão ensinar a gente a lidar com todo esse movimento. Pessoal, o objetivo aqui é sempre pensar em experiências de prova, né, para que isso fique mais palpável. E assim, acontece que as provas elas vão muitas vezes repetindo eixos temáticos. Por exemplo, lá em 2017, Sebrasp, a gente tem aqui textos, né, um inclusive do Bill Churran dessa obra, um outro do Leonardo Boff e um tema que pedia para você discutir o surgimento e desenvolvimento da sociedade do cansaço e apresentar propostas para enfrentar esses problemas da sociedade do cansaço. Então aqui é uma temática explícita, né, sobre esse conceito que a gente está tratando. Mas a gente vai além, ó. TRF4, Fundação Carlos Chagas Outra Banca, 2019. Só lembrando, gente, que é muito difícil às vezes achar aí, né? A gente tem uma infinidade de temas. Muito difícil achar caderno de prova, de banca. Hoje as bancas deixam isso restrito aos alunos, então acaba que a gente tem uma dificuldade. Eu me recordo muito desse tema, né? Ele fala aqui sobre esse modelo de vida, produção e consumo, a busca pela felicidade. O texto 2 fala sobre pessoas proativas e o comando é
proatividade, uma felicidade prometida. Sabe esse discurso de que a gente tem que ser proativo a todo momento, você tem que estar produzindo, você tem que estar ali, né, achando uma solução criativa, isso vai ser hipervalorizado? Em regra é isso, né, que o tema está falando. Só que como isso, na verdade, é uma grande configuração fictícia, né, como isso pulveriza o nosso senso de realidade. Vou inclusive aqui na FGV, no caso numa prova de vestibular, lá de 2020, a mesma coisa. Ó, aqui são vários textos motivadores que a banca traz, né, para falar aqui de alguma forma sobre o mundo do trabalho. E ela chega aqui, ó, na informalidade do mercado de trabalho, entre a necessidade de ocupação e prejuízos para a economia. Cara, tô falando desse tema aqui, que é um tema, note, especialmente relacionado ao mundo do trabalho, né? Se você pensar aqui na prática, é um tema do trabalho, né? Não tem muito que a gente fugir, né? Só que eu estou falando de uma problemática específica, que é, obviamente, a questão aqui da informalidade. Um desafio do trabalho, né? A informalidade é um problema, né, diante da realidade do trabalho, junto com o trabalho análogo à escravidão, junto com questões aí que a gente tem, né, outras, né, muitas vezes pautadas no nosso cotidiano. Mas se eu falo do trabalho, se eu falo de um desafio do trabalho, naturalmente eu estou tratando aqui uma questão de ordem comportamental, porque o trabalho ele não se faz separado da nossa realidade, muito pelo contrário, né? O trabalho ele é uma máxima do nosso cotidiano. Então é uma esteira da minha vida aqui trabalhar, é uma aresta minha, né? Eu não estou nessa sozinho, né? Muito pelo contrário, não é só essa parte que eu tenho, mas eu tenho também essa parte. E até para mostrar como as bancas elas vivem esse vão e vem, até de forma a uma copiar a outra, pessoal. Nós temos em 2024 eu estou falando de um ano, né, em que se discutem muitas pautas de conflitos, de busca pela paz, né, de guerra, de crise climática. Então olhe você quantas, né, questões hoje que são latentes, né, que são tanto quanto evidentes que a gente precisa discutir. Uma prova aqui que a gente tem, né, em 2024, reforçando um tema que estava lá atrás, cara. Um tema que estava lá na 2017, 2019. Ou seja, um tema que não cessa, né? Ou seja, o que a gente sabe, o que a gente nota é essa variação, né, de possibilidades de recortes. Aqui uma prova de TRF também. TRF 5, ó. Cadê? Deixa só eu achar aqui pra gente. Tá na tela, ó. BF 2020, IBFC Banca 2024. Aqui a banca traz um comando. E vem aqui, ó, o comando tá aqui, ó. Desculpa, ficou em cima, né, ó. Deixa eu só apagar aqui para vocês, ó. Ficou aqui, ó. As relações contemporâneas de trabalho e a informalidade como direito de escolha. É lógico que essa sociedade do cansaço, ela cria todo esse movimento de exaustão. Isso leva as pessoas a essa fadiga. E trabalhar informalmente não é uma escolha, né? Isso muitas vezes é um resultado de um processo que se estabelece, que é um processo violento para com os indivíduos. É um processo aqui um tanto quanto acachapante para a nossa própria condição emocional. Bom, pessoal, com esse conceito, né, a gente começa aqui, retoma o nosso projeto de um dia. Espero que ele seja um projeto tão válido aí quanto, né, os outros que a gente desenvolve. De antemão, já me coloco à disposição para auxiliá-los. Vocês sabem onde me encontrar aqui. Fica à vontade para replicar, para fazer aquela foto, marcar aí nosso perfil. É isso que muitas vezes leva adiante o nosso trabalho, né? Outros alunos conhecem por isso. E a proposta do Dicionarizando é muito essa, né? É trazer aqui uma leitura prática, uma leitura simples, uma leitura objetiva, com muito rigor teórico, explanando acerca de conceitos. Você sabe o tanto que um conceito bem detalhado ele pode fortalecer a sua análise crítica ou mesmo a sua análise expositiva. E trazendo também, de preferência sempre, um pensador, um ou outro pensador. Por exemplo, nessa aula eu citei o Byung-Chul Han, o Byung-Chul Han. Cara, mas daria pra gente... e citei também o Michel Foucault, né? Só pra gente fazer esse contraponto sociedade disciplinar, sociedade do desempenho. Mas aqui eu consigo trazer o Bauman, modernidade líquida. Aqui eu consigo trazer o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, o Hobbes, o Locke, o Kant. Eu consigo fazer associações. Mas como o nosso, né, objetivo é problematizar dentro de determinado eixo, aqui eu me ative, né, a essa análise. Tudo bem?
Rodolfo, pensei em usar naquela linha de raciocínio. Posso? Deve, manda mensagem, a gente bate um papo. Eu quero que o projeto aqui seja palpável. Eu não quero um projeto de adoração. Ai, que legal, se dicionarizando. Nossa, quantos autores. Não, eu quero algo prático. Tamo junto. Bons estudos, contem comigo. Valeu. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!